Olá, olá, Leninha, Adolfo, queridos irmãos, espero que estejam todos bem, na paz do nosso Mestre amado Jesus Cristo. Meus irmãos, é com imenso prazer que eu estou hoje aqui, podendo compartilhar um pouquinho com vocês, né, os estudos sobre os capítulos deste livro abençoado, Pérolas de Esperança, escrito por Adolfo Marques dos Santos, né? Realmente é uma pérola, é um tesouro para a nossa evolução. Bom, meu nome é Karina, eu estou falando direto do Planalto Central, da cidade de Goiânia, que é a capital de Goiás. Sou trabalhadora da Casa de Pai Joaquim, aqui na minha cidade, né? E hoje eu quero conversar com vocês sobre o capítulo 16 do livro Pérolas de Esperança, que é o capítulo a respeito da autocura. Bom, vamos lá. Meus irmãos, nós sabemos que nós vivemos em um mundo de provas e expiações. Eu acho que isso aí ninguém tem dúvida, né? Então, o orbe terreno, ele carrega ainda energias muito densas. E elas são impregnadas pelas nossas próprias atitudes pretéritas, meus irmãos. Porque vidas passadas nós vivemos. Atos meritórios nós tivemos. Mas dentre os erros e os acertos, né? O que mais pesa no nosso momento atual é a quitação dos débitos anteriores, gerados pelo quê? Gerados pelo comportamento não tão agradável à nossa jornada que nós tivemos em outras épocas, né? Atitudes que não são muito aprováveis, atitudes que vieram a prejudicar ao próximo e que vieram a prejudicar a nós mesmos. Adolfo cita no livro Pérolas de Esperança essa passagem que eu achei muito bacana. A infinita bondade de Deus não anula a sua infinita justiça. Olha só. A infinita bondade de Deus não anula a sua infinita justiça. E onde é que nós encontramos esta justiça? Meus irmãos, essa justiça, ela se materializa em nossas próprias consciências. E é por isso que a gente adoece. A gente não adoece por causa de castigo de Deus. A gente adoece por essa autocobrança, pela a consciência que nos faz enxergar, que nos faz repensar, né? E querer melhorar, querer evoluir. E assim a gente dá início à autocura. Quem pretende se curar em definitivo das suas doenças deve se imbuir dos mais nobres propósitos, meus irmãos, e investir em conhecimentos transcendentes, a fim de pautar a vida dentro das leis que disciplinam a trajetória do espírito, levando-o paulatinamente a seguir o fluxo da correnteza da vida. Bacana isso, né? Então, meus irmãos, é indubitável essa condição. Abrir mão de comportamentos nocivos ao nosso corpo e à nossa alma, né? É extremamente importante. Por quê? Porque toda mudança exige uma abdicação. Para mudarmos, para evoluirmos, para transcendermos, para nos transformar, nós precisamos de abdicar de velhos hábitos nocivos. E é a partir daí que nós começamos a desenhar a nossa autocura, ressignificando e transcendendo as nocivas mazelas morais. E a cura das nossas mazelas, ela está onde, meus irmãos? Ela está dentro de nós mesmos. A partir do momento que nós começamos a agir e a viver de acordo com o quê? Com as leis do Supremo Legislador. Então, façamos o quanto antes uma catarse, ou seja, uma limpeza, uma transformação, uma libertação, uma purificação pessoal com o início do nosso refazimento. Nós somos responsáveis, né, pela nossa autocura, pela nossa transformação. É até interessante o paradoxo de que nós somos os nossos próprios algozes. Sim, nós somos. Mas o paradoxo vem quando a gente coloca que também somos o nosso próprio curador. Nós somos médicos da nossa própria alma e nós podemos nos curar
de acordo com a nossa transformação. A cura das nossas mazelas, ela está aqui dentro e ninguém pode curá-la por nós. Então, somos nós quem temos que dar realmente o primeiro passo. Não adianta a gente ficar sentado só em oração, porque Deus dá para nós todas as ferramentas para que nós consigamos, né, chegar à transformação e assim trabalhar a nossa autocura. E às vezes a gente não vê, né? Não tira essa venda que nos impede de enxergar com os olhos da alma, que está na hora de mudar. E a influência do nosso divino Criador, meus irmãos, ela continua sempre iluminando o nosso caminho. Vejam só, Adolfo cita no livro Pérolas de Esperança que de agora em diante, com a Terra sob a vibração de Aquário, após a varredura apocalíptica nessa fase de transição planetária que a humanidade está passando, os terapeutas serão dotados do dom divino de curar almas. Olha que bacana! Olha o que o universo está preparando para nós. Olha o que Deus está nos oferecendo. Uma transformação dos próprios terapeutas que nos ajudam na cura, especialmente na autocura, né? Os especialistas, os terapeutas, serão dotados de um dom divino de curar. De curar o quê, irmãos? De curar almas. Porque não adianta só a cura do corpo físico, né? A gente precisa curar a nossa essência, curar a nossa alma. Então, eles vão despertar nas nossas almas os seus divinos atributos, a fim de que elas despertem o seu Deus interior e se autocurem. Curem os seus corpos e as suas chagas. Esse é o caminho. É aí que nós vamos começar a caminhar em direção à nossa autocura. Devemos, então, aproveitar essa iluminada oportunidade para realizarmos o quê? A nossa tão aspirada reforma íntima, alcançando, então, a nossa autocura, através dessa reforma íntima. Outro ponto interessante, citado pelo nosso querido Adolfo Marques, no seu livro Pérolas de Esperança, diz assim: e sendo um bom percentual de nossas doenças causado pela nossa má vida afetivo-sexual, olha só, até onde entra, né? É salutar e divino, pois assim criou-nos Deus. É salutar e divino que nos esforcemos para manter o convívio sexual em nível elevado, convictos de que, além de estarmos a serviço da vida através da procriação, estamos mantendo o nosso equilíbrio psicofísico. Então, essa questão da relação sexoafetiva, ela é muito importante, né, para esse nosso processo de transformação, porque nós estamos vivendo no mundo, no orbe terreno, que ainda sofre muita influência, né, nesse aspecto. Então, a gente precisa começar a trabalhar esse ato como um ato divino, né, e como um ato que traz para nós essa ligação com a vida, a serviço da vida, a serviço do amor. Meus irmãos, nós estamos adentrando o terceiro milênio, é o terceiro milênio cristão, sob a égide de Aquário. Então, para durante o próximo mês sideral do ano de 2160, olha só que interessante, 2160 anos terrenos, para desenvolvermos, então, as nossas potencialidades interiores na era do mentalismo. É muito importante a gente focar que o tempo está passando e que a gente tem que agir, né? E, para falar a verdade, nós já somos praticamente trabalhadores de última hora. A gente já devia estar agindo. Mas vamos lá. Todos sabem que chegou o momento da criatura dar sentido crístico à sua vida e à vida em geral. Com o Evangelho, meus irmãos, norteando a conduta humana, as doenças serão progressivamente o quê? Extintas. E nós temos, então, esse tesouro nas mãos, que é o Evangelho, né? Que é seguir aí os exemplos do nosso Cristo, os exemplos crísticos do nosso Mestre amado Jesus.
Então busquemos no Evangelho, porque a gente vai achar resposta para tudo e nos nortearmos. Bom, e aí eu pergunto, quem é que vai se encarregar de propagar, então, essas ideias crísticas? Essas ideias do Cristo, esses exemplos, né, que achamos no nosso Evangelho? Nós mesmos. Nós mesmos seremos responsáveis por isso. Cada um de nós. Já que tudo é comunicante no universo, né? Tudo é energia e tudo no universo se comunica, os ventos, meus irmãos, levarão as nossas palavras, levarão as nossas pregações a todos os quadrantes da Terra, né? As nossas ideias crísticas. E falar pregação fica parecendo uma coisa assim, tão mecânica, né? Não, são as nossas ideias críticas mesmo, né? Não só as nossas, como as que a gente encontra no nosso Evangelho. Bom, eu vou citar aqui a parábola do semeador, que Adolfo cita no livro Pérolas de Esperança, que diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim como eu falei dos olhos, né, de tirar os olhos tirar a venda dos nossos olhos da alma, assim também podemos tirar, né, os tampões dos nossos ouvidos espirituais. Então observemos que o perseverante semeador só obteve sucesso após lançar a 4ª semente. Então, nós também temos, meus irmãos, que ter a paciência, não nos alimentarmos do imediatismo. Porque a realização da nossa reforma e da nossa transformação tem que ser pautada nas atitudes do dia a dia e dia após dia, né? Com paciência, com determinação, nós precisamos de galgar os degraus. A gente não consegue subir de 2 em 2, de 3 em 3, é um degrau de cada vez. E um outro ponto que eu acho muito bacana, que também é citado no livro Pérolas de Esperança, no capítulo 16 da Autocura, fala sobre os adventos crísticos, que eles afirmam e confirmam quanto à pluralidade dos mundos habitados por espíritos encarnados. Nesse momento, meus irmãos, a Terra se encontra em fase de transição de escola primária para escola secundária, que seria o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração e progresso. Em uma escola secundária, com alunos mais esclarecidos quanto às leis da criação, né, os acertos irão gradualmente suplantando os erros e, como resultado, gerando menos karmas negativos. E para a autocura, é necessário que em nós haja mudança de conduta, como nós falamos há pouco atrás ali, né? Diante da lei de que, meus irmãos, da causa e efeito, pois sem mérito não há salvação. Não há cura definitiva se não tivermos e se não passarmos por esse processo, né? De sair com méritos da nossa jornada. E onde está esse mérito, meus irmãos? Na nossa transformação moral, na nossa mudança de atitudes, né? Lembrando sempre que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Curar alguém, meus irmãos, é um ato de amor, mas autocurarmos é descobrir Deus em nós, plenamente em nós, e atribuir ao nosso corpo o sentido da sacralidade. Respeitemos a nossa alma, respeitemos o nosso corpo, respeitemos a vida. E lembrem-se, meus irmãos, somos o que pensamos. E Adolfo Marques nos orienta. Convictamente, meus irmãos, coloquem vida em sua voz e fale para todas as células do seu corpo. Eu sou.
Eu sou essência de Deus. Eu sou saúde. Eu sou vida. Eu sou luz. Eu sou Deus. E que assim a autocura possa nos alcançar e que possamos alcançar a nossa autocura. Esse tema, meus irmãos, a gente poderia realmente ficar falando aqui sobre ele, né? Um tempo maior. Mas eu me limito a esse estudo. Agradeço profundamente, gratidão imensa pela oportunidade, Leninha, Adolfo, de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho das pérolas de esperança. Um beijo caloroso no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Gratidão imensa.